Acompanhe a partir de agora a leitura da questão que diz assim: sobre o conceito de governança de dados DAMA, assinale a afirmativa correta. A função central da gestão é a função, aí falando sobre o que é a governança de dados, né? Letra A, é a função central da gestão que representa o exercício da autoridade e do controle de estratégias, etc. B, serve para criar e manter a arquitetura corporativa de dados de acordo com os objetivos estratégicos da empresa. Letra C, é a função responsável por definir e manter políticas de segurança a fim de prover a autenticação, acesso e auditoria. Letra D, trata-se de função operacional, responsável por manter os dados através de vários ciclos até o arquivamento final ou eliminação. Letra E, serve para definir, controlar atividades para a disponibilização de visões únicas de dados mestre, Golden Record, e de referência da empresa. E aí, pessoal, quando a gente fala sobre governança de dados, inclusive com aí o texto teórico sobre governança dado pela DAMA, qual dessas afirmativas é a correta? Então vem comigo aqui. Para quem não conhece, pessoal, a DAMA é a Data Management Association, quer dizer, a Associação para Gerenciamento de Dados. E ela tem uma definição para a governança de dados. A DAMA define a governança de dados como o exercício de autoridade. Observa essa palavrinha-chave, eu vou repetir. O exercício de autoridade, controle e tomada de decisão compartilhada, entrando aí planejamento, monitoramento e execução, sobre o gerenciamento de ativos de dados. Então, a ideia da governança de dados é exercer autoridade sobre o gerenciamento de ativos de dados. Inclusive, eu fiz aqui um desenho para a gente entender isso, que a governança de dados é um ponto central que exerce essa autoridade sobre o gerenciamento de dados nos seus mais diferentes aspectos que existem aí dentro da empresa ou dentro da organização, como, por exemplo, ali a governança de dados é uma autoridade sobre a gestão de armazenamento de dados, sobre a gestão de segurança, gestão de integração de dados, sobre a gestão de documentos, sobre a gestão de gerência de dados mestres e de referências, sobre a gestão do data warehouse e da inteligência dos negócios, sobre a gestão dos metadados, sobre a gestão da qualidade de dados, sobre a gestão da arquitetura de dados e também sobre a gestão em relação ao design e à modelagem de dados. Então podemos dizer que a governança de dados exerce autoridade sobre a gestão nos diferentes aspectos de dados da empresa. Repetindo até o que diz DAMA, ali que é a Associação para Gerenciamento de Dados, dizendo, define a governança de dados, repetindo lá, como exercício de autoridade, principalmente de autoridade, sobre o gerenciamento de ativos de dados, sobre a gestão desse ativo de dados, certo? Por isso que quando a gente volta agora a visualizar a nossa questão, dizia sobre o conceito de governança de dados, dando uma assinale alternativa correta. A letra A já dizia, é a função central da gestão. Observa, lembra? Eu até mostrei o desenho ali, esquemático, onde aparecia a governança de dados como a função central. Naquele desenho, se vocês observarem, a governança de dados está ali no meio, ó. Então, ela exerce uma função central, ela é a função central da gestão, que representa, e aí vem a palavrinha-chave, o exercício da autoridade e do controle de estratégias, etc. Principalmente a palavra-chave exercendo autoridade como função central da gestão. Por isso a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma, é o gabarito e a resposta correta dessa questão.